A torcida do Flamengo vive um daqueles momentos em que parece que a cidade inteira entra na mesma batida, como se cada rua respirasse a mesma expectativa. Desde o embarque no Rio de Janeiro até a chegada em Lima, ficou evidente que o time não está indo sozinho para a decisão. O clima foi algo fora do comum. Quem estava por perto conseguiu sentir que o torcedor rubro-negro carregava no olhar uma mistura de ansiedade e confiança. Daquele tipo que só aparece quando a chance de conquistar um título gigantesco está batendo na porta. A movimentação começou cedo, com gente acompanhando o ônibus, cantando sem parar, abraçando o time e criando uma atmosfera que realmente impressionou até quem já está acostumado com a força dessa nação. Não era aquela euforia exagerada que costuma aparecer antes de jogos decisivos. Era algo mais maduro, mais ligado à ideia de estar junto, de empurrar o time até o final, de fazer parte do processo de buscar o tão sonhado tetracampeonato da Copa Libertadores. O aeroporto virou praticamente um ponto de encontro rubro-negro. Muita gente saiu de casa só para ver o time passar, mesmo que fosse por poucos segundos. E quando o Flamengo pisou em solo peruano, a sensação foi parecida com a do Rio. A torcida tomou conta das ruas de Lima como se fosse um pedacinho do Brasil transportado para lá. Era bandeira para tudo quanto é lado, cântico ecoando pela cidade, sinalizadores. Aquela energia que só quem já viveu uma final de Libertadores consegue entender. Os jogadores perceberam isso imediatamente. Dava para notar que a recepção mexeu com todo mundo. A expressão no rosto dos atletas dizia muito. Parecia que eles estavam absorvendo cada detalhe daquela festa, entendendo que por trás de cada grito existe um motivo enorme para lutar até o último minuto do jogo decisivo. Enquanto isso, a programação do time segue firme. A delegação chegou tarde, mas sem atrasos, exatamente dentro do planejamento. Depois de uma rápida passagem por casa para ver as famílias e se reapresentar no CT pela manhã, o grupo embarcou e agora inicia a preparação definitiva em Lima. O primeiro treino na capital peruana acontece no período da tarde, já com a comissão técnica ajustando os detalhes finais para um confronto que promete ser o mais intenso da temporada. A partir de agora, tudo gira em torno da concentração total. Não tem espaço para distração, não tem espaço para ansiedade descontrolada. O Flamengo precisa entrar no sábado com a cabeça fria, com foco nos 90 minutos que podem mudar o ano inteiro. Cada movimento, cada ajuste tático, cada conversa interna passa a ter importância máxima, porque numa final de Libertadores, tudo pode ser definido em um único momento de atenção ou de descuido. E no meio dessa preparação intensa, uma notícia deixou a diretoria bastante satisfeita. O clube obteve uma decisão favorável no processo envolvendo a disputa sobre valores de direitos de transmissão. Há algum tempo, o Flamengo alegava que estava recebendo menos do que deveria, e essa diferença poderia representar um impacto significativo no orçamento. A discussão se estendeu. Clubes se envolveram, houve divergências e um clima de tensão entre várias partes. Agora, com a análise concluída e a justiça validando a posição rubro-negra, o clube deve recuperar uma quantia importante, algo que internamente foi comemorado como uma vitória relevante. Ninguém dentro do clube escondeu que esse resultado dá um alívio financeiro e reforça a posição do Flamengo nessa discussão que promete seguir rendendo nos bastidores. Claro que neste momento o foco é completamente voltado para a decisão continental. Mas assim que tudo passar, esse assunto tende a ser retomado pela gestão.
Outro tema que movimentou os bastidores do futebol brasileiro foi a tensão que surgiu entre a presidente do Palmeiras e o técnico da equipe. A declaração dela pegou muita gente de surpresa. Foi direta, firme e deixou implícito que a queda de rendimento no Campeonato Brasileiro estaria ligada à responsabilidade interna, descartando justificativas externas. A fala repercutiu imediatamente porque deixou evidente um desgaste, algo que não costuma ser exposto publicamente por eles. Para quem acompanha o futebol, ficou claro que há algum incômodo ali. E isso, naturalmente, gera debate sobre clima, confiança e até sobre como o time rival vai chegar para enfrentar o Flamengo na decisão. É aquele tipo de situação que sempre levanta dúvidas. Será que é crise real ou apenas uma tentativa de criar um cenário para desviar o foco? Do lado rubro-negro, a postura é desconfiar de qualquer narrativa vinda de lá e manter a concentração no próprio trabalho, sem cair em ilusões ou em conversas que podem desviar o foco do mais importante, que é jogar futebol com inteligência e intensidade. O torcedor do Flamengo parece entender isso perfeitamente. A sensação é de que a nação inteira está embarcando nessa final com os pés no chão. Não existe essa história de achar que já ganhou. Não existe essa empolgação vazia. O que existe é mobilização. É como se cada rubro-negro estivesse entregando ao time a energia necessária para enfrentar a decisão com força máxima. A cidade do Rio de Janeiro, que sempre vive intensamente o futebol, mostrou uma união impressionante na despedida do time. E em Lima não foi diferente. A presença massiva dos torcedores criou um ambiente quase caseiro, como se a final estivesse sendo jogada na porta de casa. Essa força vinda das arquibancadas influencia demais, não só na emoção dos jogadores, mas também na maneira como o time entra em campo para disputar cada bola. Quando um jogador olha para uma torcida e vê aquela quantidade absurda de gente que atravessou fronteiras para apoiar, algo muda dentro dele. A cobrança existe, claro, mas o sentimento de pertencimento aumenta ainda mais. E no meio de toda essa movimentação, 2 jogadores viajaram com a delegação carregando expectativas diferentes. Léo Ortiz está praticamente reintegrado e vive uma fase de evolução física promissora. Já o atacante Pedro encara uma rotina de tratamento intenso para tentar ficar à disposição para na final. A recuperação é difícil, todos sabem disso. Mas o clube está fazendo de tudo para acelerar o processo dentro do possível. A avaliação é diária e depende muito da resposta física do atleta, mas o esforço em torno disso mostra como todos querem ter o elenco o mais completo possível para essa decisão. Cada peça faz diferença numa partida desse tamanho. Ainda mais quando se trata de um jogador decisivo, com capacidade de mudar o rumo de um jogo em um toque na bola. A preparação segue. A cidade de Lima continua tomada de rubro-negro e a expectativa cresce a cada hora. Nada mais importa além do jogo, da estratégia e da entrega. O Flamengo sabe que para levantar o troféu precisa competir como se a vida estivesse em jogo, sem parar nem por um segundo. A torcida já fez a parte dela e continua fazendo, criando um ambiente que empurra, que contagia e que mostra o quanto esse título é desejado. Agora tudo caminha para aqueles minutos finais antes da bola rolar, quando cada detalhe ganha outra proporção e cada rubro-negro sente o coração acelerar só de imaginar o que pode acontecer no sábado. A movimentação no entorno da delegação rubro-negra continua intensa, como se cada dia em Lima estivesse carregando um novo capítulo dessa história que a torcida espera transformar em título.
Os jogadores seguem a rotina de treinos com um nível de concentração que impressiona. Mesmo nos momentos em que a imprensa tem acesso ao campo, dá para ver que ninguém está ali para passear. O clima é de foco absoluto. Conversas rápidas, poucas brincadeiras e um ambiente em que todos parecem entender a importância de cada detalhe. A comissão técnica ajusta posicionamentos, repete jogadas, desenha possíveis cenários da partida e trabalha no psicológico do grupo, porque em uma final como essa, tudo pesa. O aspecto emocional acaba sendo tão decisivo quanto a tática, principalmente quando se enfrenta um adversário acostumado a decisões. Mas a postura do elenco indica que o Flamengo não está deixando espaço para distrações. Cada atleta parece saber que este é o momento de elevar o nível, de fazer valer a responsabilidade que carrega ao vestir a camisa rubro-negra. Além disso, os bastidores têm reforçado essa sensação de união. Os jogadores mais experientes têm puxado a responsabilidade, conversado com os mais jovens e mostrado como lidar com a pressão de uma final continental. É impressionante como esses diálogos internos mexem com o grupo, criando uma sintonia que não se constrói apenas com treinos. Ela nasce de convivência, de confiança, de entender que todos ali precisam estar remando na mesma direção. Há relatos de atletas que estão dormindo pouco, não por ansiedade, mas porque ficam assistindo a vídeos de jogos anteriores, de finais antigas, tentando entrar ainda mais no clima, buscando referências de partidas históricas que inspiram a entrar em campo com postura de gigante. Essa entrega individual se transforma em força coletiva, e essa força coletiva é o que o Flamengo precisa para encarar o desafio de levantar mais um título da Copa Libertadores. Do lado de fora, a torcida segue em festa. Mas curiosamente não é uma festa descontrolada. É uma celebração carregada de expectativa, quase coreografada. Quem anda pelas ruas de Lima percebe que os rubro-negros se organizaram de um jeito muito próprio. A gente distribuída por praças, restaurantes, hotéis e pontos turísticos, sempre com bandeiras nas costas e cantos na ponta da língua. Alguns grupos montaram até pequenos pontos de encontro improvisados, onde conversam sobre escalações, debatem possíveis estratégias e relembram finais antigas. E o mais curioso é que essa galera não está apenas curtindo a viagem, eles estão vivendo a final intensamente. É como se cada um ali estivesse segurando uma parte da energia que vai empurrar o time no sábado. O ambiente ficou ainda mais carregado depois das declarações vindas do rival. Mesmo que o elenco rubro-negro mantenha o discurso de foco total, é impossível ignorar o impacto que comentários fortes podem ter nos bastidores do futebol. Declarações envolvendo queda de rendimento, falhas internas e incômodos públicos acabam gerando dúvidas sobre o clima do adversário. Mas, ao mesmo tempo, também podem funcionar como combustível para eles. E é justamente por isso que a postura do Flamengo tem sido tão firme, sem entrar em provocações, sem responder na mesma moeda. A ideia é clara: o jogo será decidido no campo, onde não há espaço para discursos, apenas para desempenho. O clima de rivalidade até cresce, mas não altera a preparação rubro-negra, que segue baseada em trabalho, concentração e inteligência. Quando se está tão perto de uma final dessa magnitude, qualquer distração pode custar caro. Enquanto isso, a diretoria respira um pouco mais leve graças à vitória jurídica recente, mas sem deixar que isso tire o foco do que realmente importa no momento. O assunto sobre os valores de televisão continua repercutindo nos bastidores do futebol, principalmente porque o caso do Flamengo pode abrir precedentes. Apesar disso, ninguém dentro do clube está disposto a puxar esse tema para o centro das atenções agora.
O ambiente internamente está voltado apenas para o campo, como se todo o resto estivesse temporariamente congelado. A ideia é evitar qualquer turbulência que possa atingir o elenco antes da final. Depois do jogo, tudo volta à pauta, mas por enquanto a palavra de ordem é silêncio estratégico. No departamento médico, o clima é de esperança cautelosa. Todos sabem que a situação de Pedro é delicada. Mas há um esforço notável para tentar deixá-lo em condições de pelo menos participar de parte da decisão. O jogador tem passado por um tratamento intenso, com sessões específicas para aliviar dores, ativar grupos musculares e acelerar o máximo possível o processo de recuperação. Não existe a intenção de forçar nada além do limite seguro, mas existe a consciência de que ter um jogador como ele à disposição em uma final muda completamente o panorama ofensivo. Ele é daquele tipo de atleta que precisa de muito pouco para decidir uma partida. Um lançamento certo, um espaço minúsculo, um movimento rápido e pronto. O jogo pode mudar. Por isso, o clube insiste tanto na recuperação, sabendo que mesmo que ele não consiga atuar desde o início, uma participação menor já faria diferença. Léo Ortiz, por outro lado, vive um momento de tranquilidade maior. A comissão técnica trabalha com ele de forma mais natural, recuperando ritmo, alinhando movimentos e preparando o atleta para ser uma peça importante se necessário. E enquanto as decisões técnicas são ajustadas, a cidade parece viver uma prévia da final. Os vendedores ambulantes já entenderam a demanda. Bandeiras, camisas, copos, faixas e todo tipo de artigo rubro-negro invadiram as ruas peruanas. Em alguns pontos turísticos, os torcedores criam pequenas concentrações, cantando e tirando fotos com outros fãs que chegam de diferentes regiões do Brasil. Há torcedores que viajaram por longas horas, alguns que fizeram conexão em 3 países, outros que vieram de ônibus cruzando fronteiras apenas pela chance de ver o Flamengo em campo. A paixão pelo futebol faz isso. Transforma deslocamentos longos em histórias para contar por uma vida inteira. Entre eles, o sentimento é unânime. Vale tudo para acompanhar o clube do coração numa final desse tamanho. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! Galvão Bueno voltou ao centro das atenções ao entregar um áudio que, segundo fontes próximas ao narrador, estaria circulando nos bastidores e acendeu um novo foco de tensão no Flamengo. O conteúdo, ainda envolto em mistério, teria vazado durante uma conversa informal e rapidamente se espalhou entre dirigentes, jogadores e funcionários, gerando um clima de desconfiança e inquietação dentro do clube. O burburinho cresceu porque, ao que tudo indica, o áudio traria comentários contundentes sobre o ambiente interno da equipe, algo que muitos já vinham insinuando há algum tempo, mas ninguém havia colocado de forma tão direta. A repercussão não demorou a alcançar grupos de torcedores e conselheiros, que passaram a cobrar explicações e transparência. Nos corredores da Gávea, fala-se que o teor da gravação inclui críticas ao alinhamento entre diretoria e elenco, além de avaliações duras sobre a postura de algumas lideranças rubro-negras. Embora não haja confirmação oficial, o simples fato de Galvão ser associado a um material tão sensível causou impacto imediato, já que sua voz carrega peso histórico no futebol brasileiro e costuma reverberar muito além das 4 linhas. A diretoria, por sua vez, tem evitado qualquer manifestação pública, tentando conter o estrago e impedir que as especulações cresçam ainda mais.
Nos bastidores, porém, não faltam relatos de reuniões tensas, conversas reservadas e tentativas de descobrir a origem exata do vazamento. Jogadores estariam incomodados com a repercussão e com o risco de que o áudio alimente uma narrativa de crise que já vinha se formando há semanas. Alguns integrantes do elenco teriam até solicitado que o clube se posicione, temendo que a história ganhe proporções irreversíveis. Enquanto isso, o torcedor assiste a tudo com um misto de incredulidade e preocupação, tentando entender o que realmente foi dito e até onde esse episódio pode influenciar os próximos passos do clube. O áudio de Galvão, cuja veracidade e contexto ainda são temas de debate, virou o novo epicentro do momento turbulento que o Flamengo atravessa. E, no ritmo em que os rumores se espalham, dificilmente essa história vai desaparecer tão cedo. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!